Olá, meu nome é Renato Salvadori, sócio proprietário da empresa RS Data Security. Sou DPO, formado pela Exim, assim como ISO 27001 Professional, também formado, certificado. Hoje atuamos no segmento de cibersegurança, nos processos de adequação da LGPD, com mais de 20 empresas em diversos segmentos, diversas faixas de mercado, com projetos de implementação bem-sucedidos, né? Com experiência, portanto, então, há mais de 3 anos no processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é o nosso vídeo introdutório, onde falaremos sobre os conceitos gerais sobre a LGPD, para tirar todas as suas dúvidas, as principais dúvidas no que diz respeito à lei, e também falar sobre a importância da privacidade no tratamento de dados pessoais. Começando falando sobre a LGPD. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi uma lei criada em 2018, fortemente inspirada na lei europeia, chamada GDPR, General Data Protection Regulation, que na verdade nasceu 2 anos antes da LGPD. Né? Então, esse conceito de privacidade ele não foi originado no Brasil, e na verdade ele já vem crescendo em muitos países, e a União Europeia não ficou fora dessa onda, porque hoje em dia, cada vez mais, né, com toda essa questão de compartilhamento de dados, principalmente no mundo digital que vivemos, os governos, né, as federações, entenderam por necessidade dar mais transparência, mais tranquilidade e mais segurança com relação ao uso dos nossos dados, meu dado, seu dado, dado das pessoas, no processo de manipulação de empresas, seja do setor público ou seja do setor privado, tá? E até também autônomos. Né? Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada em 2018 com o objetivo principal, né, de proteger o seu direito de liberdade e privacidade. Tá? E se aplica para todas as empresas, né, como eu comentei, que de alguma forma tratam esses dados pessoais. A gente já vai falar o que é tratamento de dados. Tá? Então, um breve histórico sobre ela. Ela foi sancionada em 2018, tá? Foi publicada em 2018, com uma vigência em 18 meses. O que quer dizer isso? Né? Então, ela foi ali em agosto de 2018 e o governo da época ele deu 18 meses para que as empresas, tá, pudessem implementar o que a lei regia e pedia. Tá? Em 2019, esse prazo de 18 meses foi estendido para 24 meses, tá? Então deram-se ali mais 6 meses de extensão para que as empresas tivessem mais fôlego e mais tempo para se preparar. Porém, o que acontece é que, como é notório, né, e é histórico, nós passamos por uma crise sanitária mundial, né, Covid. Então, o governo, no início de 2020, o que ele fez? Ele postergou, ele não postergou a lei, mas ele postergou as sanções administrativas, ou seja, todo o processo de fiscalização que passa a ser hoje em dia realizado por uma autoridade nacional, que nós falaremos nesse tutorial, ele postergou para agosto de 2021. Né? Depois, ainda nesse mesmo ano, ele prorrogou ou dirimiu algumas dúvidas, algumas resoluções acerca da lei, e então a lei teve início mesmo em 2020, né, em setembro de 2020, e as sanções administrativas em agosto de 2021. Porém, de fato, em termos práticos, as sanções administrativas passaram teoricamente a serem aceitas a partir deste ano de 2022. Tá? Onde nós poderemos entrar, por exemplo, no site da própria ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e lá nós encontraremos já os canais de denúncia, nós encontraremos os processos de reclamação de titulares e também toda a parte de conscientização. Né? Então, isso também é um trabalho da autoridade nacional, né? Conscientizar o público em geral, explicar os conceitos de privacidade, orientar as empresas, sejam grandes empresas, pequenas ou médias empresas, a respeito de boas práticas de segurança.
Você deve estar se perguntando, né, o que isso tem a ver comigo, né? O quanto eu estou exposto a essa questão da, da, da exposição de dados. Hoje em dia, pessoal, nós sabemos que, como eu comentei, com esse mundo digital que nós vivemos, nossos dados estão em constante circulação em diversos locais, né? Sejam por aplicativos que nós usamos, sejam por visitas que fazemos em comércio, em empresas, ou mesmo andando na rua, né, com câmeras de segurança, tem sempre informação nossa circulando, né? E essas informações elas são tratadas e são utilizadas muito por empresas para fins de consumo e fins de orientação sobre nossas preferências, nossos gostos, né? Então, quem duvida disso, tem dois documentários muito interessantes hoje em dia na própria Netflix. O primeiro deles é sobre a privacidade hackeada, que é o caso da Cambridge Analytica, né, sobre as eleições de 2016 nos Estados Unidos. Tá? E um outro também é o The Social Dilemma, né, que diz que fala muito sobre o como nossos dados, o como nós somos orientados, mesmo que de forma indireta, mesmo que nós não percebamos, através de nossas ações em plataformas digitais para fins de consumo, né? Então, o que eu costumo dizer, quando a gente entra numa rede social e eu interajo com uma foto, eu interajo ou coloco algum comentário acerca de alguma publicação, essas informações elas são usadas, tá? São usadas de forma a nos orientar ao interesse ou aquisição de algum produto. Essa informação vale ouro para essas empresas, né? Por isso que eu sempre digo, né? Como diria Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, não existe almoço grátis, né? Se você está usando uma plataforma digital e você está usando pensando que essa plataforma é gratuita, ou se você não tem noção sobre o que você está pagando sobre o uso dessa plataforma, é porque você é o produto final. Na verdade, são os seus dados que interessam ali. Todas aquelas interações, sejam em redes sociais, sejam em aplicativos que nós fazemos, toda aquela informação é muito útil para as grandes empresas hoje em dia, que possuem soluções de alto volume de processamento e cruzamento de dados, né, os famosos Big Data e Analytics, com o intuito de nos orientar até de forma indireta para bens de consumo. Então, essas informações são muito importantes e a preocupação dos órgãos federais hoje em dia é dar transparência, é você saber realmente o que está acontecendo, é você realmente ter consciência de quais dados você está entregando, né? Porque, na verdade, quando nós acessamos essas plataformas, nós aceitamos as condições, né? Se já tiver oportunidade de instalar algum sistema, e antes de instalar esse sistema, ele passa ali por um documento bastante complexo, que a maioria das pessoas não lê, um documento que tem várias cláusulas contratuais ali, que ali já dispõe sobre o uso dos nossos dados, mas muitas poucas pessoas leem, né, que é os termos e condições de uso. Então ali já tem muita coisa que a gente deveria ter ciência. Então essa lei geral foi com o intuito das empresas darem mais transparência e respeitarem mais os nossos dados. Você deve estar pensando, não, mas um incidente de segurança, um vazamento de dados nunca vai ocorrer na minha empresa. Ocorre, gente, ocorre em empresas grandes, ocorre em pequenas empresas e tem cada vez ocorrido mais, né? Basta a gente abrir hoje um site de busca, um Google, por exemplo, um Yahoo, por exemplo, você verá ali notícias quase que de forma corriqueira sobre incidentes de vazamento de dados ou de criptografia, né, que é o famoso ransomware, né, acontecendo cada vez mais e mais. A grande verdade é que hoje em dia se tornou um grande mercado também para usuários maliciosos, essa questão de vazamento de informações ou de sequestro de informações. Então a gente tem alguns exemplos aqui de grandes empresas, mesmo empresas do ramo da tecnologia, que deveriam ter as melhores práticas e até têm as melhores práticas no que diz respeito à segurança, sofrerem invasões, né?
por processos mal desenhados, né? Ou às vezes até por negligência de alguns processos de segurança, né? Que deveriam estar executando, mas não foram executados e sofreram grandes vazamentos. E a tendência, na verdade, é que isso ocorra cada vez mais. Falando então um pouco sobre a LGPD, né? Quem é quem na LGPD? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é tratamento de dados, né? Quer dizer, a lei fala sobre respeito ao tratamento de dados pessoais. Gente, tratamento de dados pessoais, no frigir dos ovos, é qualquer coisa que você faça com dado. É qualquer operação. Seja uma coleta, uma visualização, um uso, um acesso, uma reprodução, uma impressão, um controle, qualquer tipo de controle da informação que a sua empresa tenha, é um tratamento de dados. Tá? Desde que haja uma finalidade econômica para isso, né? Desde que seja importante para a sua empresa, você está tratando dados. Tá? E o que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação que eu possa identificar uma pessoa, seja de forma direta ou indireta. Então, por exemplo, um CPF, né? Um número de CPF. Eu identifico, se eu fizer uma busca, eu identifico rapidamente de quem estamos falando. Né? Um primeiro nome, eu não identifico Renato. Quantos Renatos será que existem no mundo? Né? Renato Salvadori. Quantos Renatos Salvadores existem no mundo? Então, o nome não necessariamente é um dado direto, mas um nome associado a um e-mail, talvez eu já consiga identificar quem é o Renato. Né? Então, qualquer informação que eu consiga identificar uma pessoa de forma direta ou indireta é um dado pessoal. Tá? E quem é o titular? O titular somos nós, tá? É a pessoa física proprietária dos dados pessoais. Então, pensando em termos de implementação na sua empresa, não necessariamente um titular de dados é o seu cliente. Ele pode ser seu cliente, ele pode ser um visitante, ele pode ser o próprio colaborador da sua empresa ou um prestador de serviço, pode ser o dado de um funcionário de uma empresa terceirizada. Então, as pessoas, os gestores, fazem muita confusão com esse termo, porque a nossa mente está sempre orientada para cliente. Cliente é só um titular. Então, qualquer dado de qualquer pessoa que a sua empresa trate, essa pessoa corresponde a um titular. Depois, a lei também classifica, em termos de processamento de informações, em dois segmentos, as empresas em dois segmentos. Empresas podem ser classificadas como controladores e também podem ser classificadas como operadores ou processadores. Vocês também vão ler muito material falando sobre processadores, mas é a mesma coisa, né? Então, quem é o controlador? Controlador é a empresa que coleta as informações, então ela tem o ponto direto com o titular de dados e, portanto, cabe a ela a guarda das informações, cabe a ela toda a preocupação com relação ao tratamento das informações. Tá? Então, todo o processo de tratamento de dados fica sob responsabilidade dela, todo o processo de finalidades, transparências, cabe tudo em cima dela, tá? Então, a razão da sua utilização, o tempo de armazenamento, informações sobre compartilhamento, garantias de direitos do titular, garantia de transparência, garantia de não discriminação, tudo isso cabe em cima do controlador. Quem é o operador? Quando que uma empresa se comporta como operador? Um operador ou processador é uma empresa que realiza todo ou parte de um processamento de dados, de tratamento de dados, em nome do controlador. Tá? Então, e esse operador, ele tem que seguir a cartilha do controlador. Ele tem que ser orientado pelo controlador quais são as melhores práticas que o controlador definiu sobre aquelas informações. Tá? Então, um exemplo muito simples para vocês. Eu entro no site de e-commerce, nós temos vários aí, não quero fazer propaganda. Né? Então, eu vou ali, eu estou buscando um tênis. Então, eu entro nesse site de e-commerce, busco lá um tênis da marca X, né? Encontro o meu número que eu quero e vou comprar o tênis. Quando eu vou comprar esse tênis, eu sou direcionado para um aplicativo
de meios de pagamento. Tá? Então eu faço o meu pagamento, ele me abre um pop-up e ali eu faço o pagamento. Né? Dali alguns dias, o pagamento é aprovado, dali alguns dias o tênis chegou na minha casa. Tá? Então quem é o controlador? Resumo da história, quem é o controlador? É a empresa dona do site de e-commerce. Quem são os processadores nesse caso? Bom, no meu processo de aquisição desse tênis, eu comentei que eu fui orientado para um pop-up, para um aplicativo de pagamento. Muito provavelmente é um parceiro deste e-commerce. Então, esse já é já é um operador. Depois que eu fiz todo o processo de emissão de nota fiscal, entrou o pedido na loja. Essa loja ela tem o estoque dela, por exemplo, agora estou localizado em São Paulo. Ela tem o estoque em Curitiba. Então esse tênis teve que viajar de Curitiba para São Paulo via avião. Então essa empresa teve que contratar uma empresa de transporte aéreo para enviar esse tênis para São Paulo. Outro operador. Chegando aqui em São Paulo, no centro de distribuição, também foi contratada uma empresa para que houvesse o deslocamento de forma terrestre do centro de distribuição até a minha residência. Também um outro operador. E por final, esse site que eu acessei não necessariamente está na infraestrutura de servidores da empresa. A empresa pode ter contratado alguma solução de nuvem, algum parceiro de soluções em nuvem para hospedar a sua aplicação, como a grande maioria delas assim o faz. Então, esse uso de recurso dessa nuvem não é dela, é de uma outra empresa, que também é um operador. Então vejam que são várias empresas que compõem o serviço final do controlador, que é esta empresa de e-commerce, que são operadores, que de alguma forma trataram o dado em nome do controlador. Ou seja, em nenhum minuto eu entrei em contato nem com a empresa de nuvem, nem com as transportadoras, nem com a empresa de meios de pagamento. Meu contato foi sempre com a empresa de e-commerce. Entenderam? E por último, um outro papel fundamental é o papel do encarregado, ou vocês devem ter ouvido falar como DPO. DPO significa Data Protection Officer, é um termo que foi criado pela GDPR. Então, hoje na lei, na nossa lei, é definido como encarregado de proteção de dados. Tá? Em algumas literaturas vocês vão ler como encarregado, em outras literaturas vocês vão ler como DPO, é a mesma coisa. Tá? Então, é uma pessoa, tá, que tem que ser indicada pelo controlador responsável, isso é definição do artigo 41 da lei, responsável pela comunicação entre o controlador e a autoridade nacional. Então, todas as solicitações, todas as tramitações da autoridade nacional, que é o órgão regulador, para a empresa, passam pelo DPO. É responsabilidade dele essa comunicação, bem como com os titulares. Então, todas as solicitações previstas no artigo 18 da lei dos titulares com a empresa também é responsabilidade do DPO assim conduzir. E um outro papel importante também do DPO é orientar, obviamente, o controlador sobre as melhores práticas com relação ao tratamento de dados, sobre atualizações ou novas resoluções que venham sobre a lei. Então, como eu comentei, a autoridade nacional passou mesmo, de fato, a atuar teoricamente no meio do ano passado, de 2021, e agora com mais ênfase no início de 2022. Muitas coisas ainda acontecerão, muitas mudanças acontecerão na lei. Uma delas, bastante importante, foi uma de fevereiro de 2022, onde a autoridade nacional soltou uma resolução com algumas alterações com relação à aplicação da lei para pequenas e médias empresas, que nós falaremos também durante os cursos durante as videoaulas que nós faremos. Para a gente tratar um dado, pessoal, a gente tem que respeitar, eu diria para vocês que dentre os artigos que compõem a lei, tem 2 artigos que são muito importantes, tá? Eu tenho que estar muito atento ao artigo 6, que fala sobre os princípios no tratamento de dados, e o artigo 7, que fala sobre
bases legais de tratamento de dado ou hipóteses de tratamento, tá? Então, o mercado fala muito sobre bases legais, né? Mas o termo correto na lei é hipóteses de tratamento. Então, para todas as atividades de tratamento, eu tenho que, de alguma forma, enquadrá-las dentro de uma base legal ou de uma hipótese. E são algumas delas, né? Consentimento. Então, eu tenho que ter o consentimento de titular. Ou um legítimo interesse da empresa, desde que esse legítimo interesse não se sobreponha a liberdades individuais do titular. Uma execução de contrato, ou seja, eu sou obrigado a tratar o dado porque eu tenho um contrato, eu celebrei um contrato, ou eu estou em um processo preliminar para a celebração desse contrato. Uma obrigação legal regulatória, eu sou obrigado a manter e tratar esse dado porque eu tenho um requisito legal, né, para ser mantido, para ser executado. Proteção de crédito, por exemplo, então eu tenho que manter os dados porque eu tenho um contrato e eu tenho aqui uma série de execuções fiscais que eu tenho que tocar com esse titular, dentre outros. Esses aqui são alguns deles. Nós falaremos ainda nos tutoriais um capítulo específico sobre as hipóteses de tratamento. E as finalidades, são todos os cuidados, são os princípios, legais que eu tenho que tomar. Então, para eu tratar um dado, eu preciso tratar de forma legítima, específica, explícita, e eu tenho que informar o titular. Eu tenho que dar transparência para ele sobre o que eu estou fazendo com o dado dele. Qual é o meu propósito de tratar o dado dele? Tem que ser adequado, ou seja, os dados que eu coleto, eles têm que ser compatíveis com as finalidades que eu informei. Tem que ser necessário. Então, esse é o princípio da minimização. Eu tenho que procurar coletar o mínimo necessário para tratar aqueles dados segundo as finalidades informadas. Entre outros, segurança, tem que tratar com segurança. Eu tenho que tratar com prevenção, com processos de prevenção. Eu tenho que ter responsabilização e prestação de contas. Eu tenho que dar livre acesso para o titular de dados. Eu tenho que tratar os dados com qualidade, com transparência e principalmente com não discriminação. Falando sobre a NPD, então, como eu comentei, a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Ela é uma autoridade que tem ela é vinculada, né, à Presidência da República, ela tem autonomia técnica, tá, mas não técnica administrativa, mas não financeira ainda, tá? Então a NPD hoje ela fiscaliza, penaliza, regula e orienta as empresas sobre a aplicação da lei, tá? Então a gente só tem pensado na questão das multas e das penalizações, mas não é só isso. A NPD tem um papel educacional, um papel de resolver conflitos e um papel de educar a sociedade com relação à proteção de dados. Tá? Então, as penalizações podem ser desde uma advertência, chegando a multas que podem chegar a 2% do faturamento da empresa, até 50 milhões de reais, por incidente, por infração, tá? E até questões como a empresa ter que publicizar o ocorrido, tá? Bloquear os dados ou até suspender o tratamento de dados, né? Então ela tem uma escala de penalizações que podem acontecer, tá? A NPD já começou a funcionar, mas a lei ela já existe desde 2020, né? Então a judicialização da LGPD já vem ocorrido, né? Seja no Ministério Público, seja em PROCON, seja em tribunais de primeira instância. Muitas pessoas têm entrado com ações e os juízes têm dado ganho de causa com base na lei. Porque uma coisa é a autoridade nacional fiscalizar, a outra coisa é os incidentes e as reclamações de titulares acontecerem. Isso já tem ocorrido, né? De tudo que eu falei, então a gente chega à conclusão, pessoal, que o processo de implementação da LGPD não se trata apenas de jurídico ou TI. Né? Quando eu falo de tratamento de dados, eu estou falando de adequação e manutenção das atividades de tratamento, de boas práticas, né?
Então, um processo de implementação da LGPD, ele passa por um envolvimento de todas as áreas da empresa. Não é só responsabilidade do DPO, não é só responsabilidade da área jurídica e não é só responsabilidade só da TI. Então, todas as áreas que tratam e acessam dados pessoais, seja atendimento, comercial, RH, marketing, financeiro, elas têm que se preocupar e elas têm que ser engajadas, elas têm que ser inseridas no conceito de privacidade. Por mais ferramentas que a gente implemente, processos que a gente implemente, no frigir dos ovos, o importante é a conscientização dos colaboradores da empresa. Então, um programa de treinamentos é muito importante, um programa de reciclagem é muito importante, aliado a possíveis soluções tecnológicas, aliado ao desenvolvimento de processos e procedimentos. Tudo isso para reduzir ao máximo incidentes de privacidade, sejam eles ocasionados de forma intencional, por um usuário malicioso, ou até mesmo de forma intencional, por falhas de processos de forma intencional, não intencional. Então, esse processo de educação e conscientização dos colaboradores da empresa é muito importante. E esse processo de conscientização, ele fica consolidado quando eu tenho um apoio técnico, um apoio jurídico e um apoio processual e procedimental na empresa. Então, pessoal, para resumir, a LGPD, o que algumas pessoas acham que é, né? É só uma política de privacidade, uma cláusula padrão, colocar um termo de consentimento, um banner no site, acabou. Implementei a LGPD. Não, isso só é a pontinha. No nosso processo de adequação, vocês verão que isso é só o início. Na verdade, o que a LGPD realmente é um programa de governança. É ter transparência com os dados, é adequação em bases legais, é aplicar minimização no tratamento de dados, é prestação de contas, é um monitoramento contínuo, tanto da infraestrutura quanto de processos de negócio da empresa, é a implementação de um programa de conscientização, é garantir direitos do titular, é ter prevenção, é ter um plano de resposta a incidentes. A gente vai falar em incidentes, artigo 48 da lei. É implementação de boas práticas, é avaliação de riscos, implementação de processos, políticas, é segurança da informação, é relação de confiança e, principalmente, se eu fosse resumir em uma palavra, o que a autoridade nacional espera das empresas é boa-fé, é agir com boa-fé. Inclusive, essa própria palavra está descrita na lei. De linhas gerais, então, pessoal, para a manutenção desse plano de implementação da LGPD, as dimensões tecnológicas, organizacional e humana têm que trabalhar juntas. Não adianta só eu escrever processos. Não adianta a empresa investir só em ferramentas, uma melhor solução de backup, uma melhor solução de antivírus ou um firewall. Se as pessoas não estiverem engajadas, estiverem comprometidas com o processo de implementação, não funciona. E lembrando que isso é um processo contínuo, é uma lei que veio para ficar. Então não existe eu implementei a LGPD, acabou. Não, não vai acabar. Não vai acabar, porque é um ciclo contínuo de melhoria. É uma lei que veio para ficar, com processos que têm que ser implementados e têm que ser mantidos. Então, tem começo, tem meio, mas não tem fim. Obrigado, pessoal. Agradeço pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo.